Senhor Edmo Carlos, e aí o japonês, Márcio e todo mundo. Deus abençoe todos vocês, sejam bem-vindos à live. Não sei se eu que vos desejo bem-vindo a vocês. Eu já vos encontrei. Acho que vocês é que me desejam as boas-vindas, né? As boas entradas. Graças a Deus. Vamos começar com a nossa live. A ouvir aqui um testemunho ainda muito forte. Isso entrei a rir, né? Que o mata-bruxo faz. Mata-bruxo não mata só bruxo. Ah, o senhor mata-bruxo. Aquele miúdo, como é que é? O miúdo da Tuga. Aquele miúdo me dá graça. Esse aqui é indivíduo. Este é o senhor mata-bruxo. Ai, Jesus. O senhor mata-bruxo. Ah, há um rapaz, um menino de Portugal. Obrigado, Tânia. Tânia Cardoso, a líder das crianças na Tuga. Boa noite. Vocês estão acabando de chegar agora. É, Tânia? Quem é esse senhor? Este aqui é o senhor Mata-Bruxo. Tu conheces essa pessoa? Conheço. É quem? O senhor Mata-Bruxo. Onde está a Arminda Bebeca? Teu filho já não fala como tu, rapaz. Tem um miúdo aí. Quem é que é Titi aí da escolinha? Que está aí, aqui na sede. Aquele miúdo que falava tipo português não é. Arminda, ok. Fala aí. Outro dia eu estava falando com o teu filho. Já não tem mais sotaque português. Eu disse, oh, como é? Você já não está falando? É? Fala aí, obreira Bebeca. Divaldo Oliveira. Ontem não foste no culto, rapaz. É? O filho da Arminda. Antes ele falava tipo um menino português, pá. Outro dia lhe perguntei, oh, está falando como angolano? Eu disse, o que que aconteceu? Agora eu falo como angolano normal. Mas quando ele falava assim, era por causa do quê? É influência, é colégio, né? Ele estava no colégio português, ok? Agora é por angolano. Eu assustei. Eu pensei que era outra. Oh, mas esse miúdo mesmo é, não é mesmo ele. Agora por mongolê. Será que é influência dos amigos e tal? Ah, os bonecos. Ah, sim. É o panda. Ah, e fala bem inglês? Xé, Arminda, onde é que ele aprendeu bem? O panda. Ah, o inglês.
Abra a tua Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo número 15. Liguem-se aos TikTok também. O tempo se cumpriu. Como a corça suspira pelas águas, tenho sede de ti. Tem uma criança aqui, só abriu o WhatsApp dele por ver que é uma criança na fotografia. Já é visível que é bebê. Eu disse, vou ajudar essa criança. Olha o que ele me pediu. Boa noite, Afonso. Eu queria uma palavra. Os colegas, eles me batem muito. Nunca mais vão te bater. Eu repreendo o espírito de bullying, o espírito que usa essas crianças. Nunca mais, ok? Você tem que começar a levar mata-bruxo na igreja, na escola, tá? Tens mata-bruxo? Nunca mais vão te bater. O primeiro que tentar vai sair a correr. Agora vão te sentir terror, as crianças, ok? Medo. Mas não te esqueças, carrega o Senhor mata-bruxo do teu peito, ok, menina? Uma criança. Esse é filho de quem? Esse ainda vou ver o nome dela. Quem é esse? Não vou falar o nome, né? Glory to God. Ligai as redes da pesca africana. Dario Fernandes. Ulanga da Sissala. 13 ponto quanto? O vídeo polêmico. Me falaram que removeram os vídeos das duas mensagens de ontem nas redes sociais. Confirma aí. Ou a pessoa que falou se enganou. Treze ponto 100. Há somente o culto dos servos. Não fizeram nada. Ah, ele já não está aí no game. Nos grupos aí. A Helenice tem. O Dinei não tem lá no teu game. Mas quem? Quem já teria metido no grupo dele? Ou aliás na página dele? Eu acho que tem, né? Hã? É, você tá a dormir, rapaz. Delay disse que não tem. Tá aí o Afonso Simões, tem. Mas quem? Afonso Simões. Mas quem teria partilhado já? Joana Martins. Então, faz assim, ó Joana Martins e Afonso Simões. Ponha este vídeo no grupo dos ministros Afonso Simões. Joana, ponha no grupo dos obreiros. E pronto. E eu autorizo, todos partilhem. Partilhem esse que é.
Ya, ya, no, ya, ya. Alguns vídeos do YouTube, eu aposto que estão a ser apagados mesmo. Por vezes, no Facebook não dá para partilhar as lives. Os vídeos do YouTube estão a ser apagados. Hã? Olha, eu até não estou a dizer para vocês partilhar a mesma reunião. A reunião não tem muito bem. Todos ouviram? Esqueci, ok? Não é esse que eu mandei partilhar. Partilhem a entrevista, ok? Eu me esqueci. A Rui faz, não. Alguém estava a cantar. Ouvi, parece que a Sony estava a cantar aqui, lá em cima. Por isso também cantei. Ai, 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 no, ai, 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 no, ai. Então não é a reunião toda. Está a ver aquele que é? Aquela entrevista aí. Aquela entrevista é um grande problema. O problema não é a mensagem, é a entrevista. Podem acreditar, por quanto se cumpriu uma profecia, então, por isso, o terror. Eu tenho duas chaves. Hein? Quem tem as duas chaves? Eles só ficaram com uma chave só. Estou a falar do sistema mundial. Eu tenho duas. Eles estão com uma. A um dos pastores ontem, do 30, quem estava na reunião lá, se lembra, né? Aí atrás dos pastores. Ele disse que teve um sonho, mas que não estava a entender. E ele disse assim, que lutaste com três pessoas, bateste os três, os dois morreram, mas o outro se rendeu, se humilhou. E aí depois que disse que ia passar do lado da poço para que não lhe matasse. E que também ele me entregou duas chaves e um autocarro, um Coaster, né? Um autocarro Coaster. Na verdade, tem manifestações físicas, né? Mas aquilo é o despojo do quem. Não é autocarro. É muito mais do que isso. Quem entendeu isso no mesmo sentido que eu estou a falar agora? Só que eu te preferi não ficar aí a interpretar os sonhos. Senão todo mundo vai querer vir já me trazer os sonhos para eu interpretar. Por isso eu falei, queres mais saber o quê? Aquele homem que você viu, rapaz. Como é que chama aquele a tocar? É Siaster, né? Não é Quaster. Ah, Miguel entendeu. Eu sabia que você entendeu. O vídeo da entrevista está no ar, não foi removido. É Quaster. Oh, Miguel, não é Siaster, não. Está falando em Siaster? Quaster, segundo ele, é uma marca de carro, né? Nós chamamos aqui autocarro, aí na terra do João Cardoso é machimbombo. Esse termo pode ser do tempo colonial, né? Aí no Brasil é ônimo, ônimos. Então, aquele representa o despojo da Blue.
o despojo do mar. As duas chaves são as duas chaves da morte do inferno. Aí chamam caminhoneta, né? Na Tuga. Não é machimbombo, não. Então, feito isso, representa a igreja, que é a glória da segunda casa, ou então a segunda colheita. Se antes era um iasse, agora é um autocarro. Antes era um jipe, a igreja era jipe, agora é um autocarro. O mestre fatigou mesmo a madre. Está circulando um vídeo de um homem a urinar no altar da Basílica de São Pedro. É muito forte, pá. Aí é profanação, humilhação. Sim. Viu como é que as manifestações espirituais dando lugar no físico? É incrível. Hã? A madre morreu. Agora vai ser despojada. Vai sofrer despojo. As riquezas, ou então os tesouros da escuridade, vão ser coadas no mar. Os tesouros da escuridade. Depois vêm as riquezas encobertas. O mais importante é que eu tenho duas chaves e ele só tem uma. E com esta uma, o desespero é muito grande. Não são eles que estão a me perseguir as duas que eu tenho, mas sou eu que estou a perseguir a uma que eles têm. É muito forte, né? Hã? Por isso, quando os americanos vieram, não ocuparam a minha tenda, mas fizeram o quê? Colocaram a sua tenda ao lado da minha. Por quê? Aonde a árvore cair, aí caiu mesmo. Eu gosto do mundo espiritual por causa disso. O mundo físico é falso. O mundo físico é o mundo das aparências. É um mundo aparente. Nem tudo que brilha no mundo físico é ouro. Nem tudo que parece ser é. Mas no espiritual não. No espiritual, ou é ou não é. No físico, o que é, nem sempre é. O que não é, não é sempre que não é. Então, mas nós no mundo espiritual, tudo no seu lugar. Nada ocupa o lugar de ninguém. Não, nada aparente ser no mundo espiritual. O que é, é. O que não é, não é. Por isso, no livro de Selassie Salmista, Davi é o filho dele, que escreveu assim: aonde a árvore cair, a árvore ficará aonde caiu. Há muitos anos que eu falo desse versículo. É incrível. Desde o primeiro ano que eu falo isso. Por isso a Bíblia Pop diz também que aonde a bênção cair, caiu mesmo. Não, veja só, por exemplo, o caso do Rui Vaz. Viu o Rui aí? O Rui escreveu sim. É, eu uma vez falei com o Rui, você foi abençoado, isso é bênção, não é mérito sem Deus, pelo esforço, intelectualidade, não, isso é bênção. E eu disse, quando Deus abençoa, Deus não abençoou, ninguém consegue tirar. Todos que forçarem para tirar o que Deus deu, só estão a ajudar para aumentar ainda mais. E para a ruína deles. Estás a ver? Eu falava assim com o Rui. Tu estás aí por um decreto.
decreto não é dos homens, celestial. Se dos homens não se pode revogar, como o decreto que era lá da Babilônia, dos Medas e os Persas, o decreto do rei era irrevogável. Até entre as nações, os reis da terra, é assim. Todo decreto presencial não tem revogação, não. Agora imagine o decreto celestial. Quem poderia, por isso a própria Bíblia diz que a porta que o Senhor fechar, ninguém abre. E a que o Senhor abrir, ninguém fecha. São decretos. Então, no mundo espiritual é assim. No mundo espiritual, quando você não venceu, não venceu mesmo. Não, não venceste. Se você não venceu, não venceu, não vais despojar o valente. Não, vai lhe despojar como? Veja só como Deus é humilde. Aquele Deus que tem todo o poder, sem igual, sem competidor, sem oposição, mas nas vestes da carne do homem, ou no meio do seu povo, aquele que se move no meio do povo dele, que é a sua igreja, ele mesmo a cumprir as regras que ele estabeleceu. Veja só, Deus está no meio do povo, né? Acha que tem um demônio, um feiticeiro, um bruxo ou um anjo, ou o próprio dragão, que poderia falar Deus não passa? Não. Mas o diabo sabe que mesmo Deus estando no meio deles, se eles estão em pecado, Ele é o Senhor. Se eles não estão em pecado, mas há limites, há regras, há espaço, então há balizas que não podem ser violadas. Eles não conseguiram esse campo, eles não podem vir nesse campo. É só naquele campo que eles conseguiram que eles vão explorar. Mesmo Deus no meio deles. Se Deus violasse as regras que ele estabeleceu, era destruir tudo. Não havia oposição, não precisava nem se mover. Só no estalar do dedo de Deus, tudo no chão, tronos, fortalezas, tudo jogado no abismo, tudo encerrado, tudo restaurado, tudo novo. Não fechei abrir os olhos, mas não. Ele precisou ainda se manifestar na carne para vir fazer a redenção e também a restauração. Veja só Moisés se movendo no meio do povo como um desconhecido, considerado como um ser humano normal, porque tinha as mesmas paixões como eles, mas teve que cumprir as regras. E o homem a lhe resistir. Não conhece esse Deus. E Moisés estava impotente. Ia fazer o quê? A única potência que ele tinha é perseverar. Ok? Se Moisés quisesse mudar a situação na primeira praga, não conseguiria. Aliás, o desejo de Moisés era esse. Que o povo saísse já na primeira praga. Mas Deus lhe falou, não é assim, Moisés. Eu trabalho com regras. Eu tenho estatutos. Eu velo pela minha palavra, não somente para cumprir, também para segui-la, para protegê-la, para guardá-la. É incrível. Em outras palavras, eu sou o primeiro observador dos mandamentos. Eu sou o primeiro que guardo a minha palavra. Eu não obrigo somente, ou não peço aos humanos para guardarem, mas eu primeiro sou a guardá-la. E como prova, se eu vos dizer que eu guardo, vai dizer, não, você é espírito. Tu és espírito. Então, deixa eu me fazer homem e vou vos mostrar. Aquela lei que nenhum homem conseguiu guardar, Jesus conseguiu. Sabia que Jesus guardou toda a lei, né? Mas toda ela é incrível. E ainda assim, aniquilou ela. Primeiro a guardou e a destruiu. Então mostrou
a Satanás e aos humanos que é possível. Está aqui. Eu também sou homem. Eu sinto o que vocês sentem. Mas eu guardei. Agora, eu não vim guardar a lei para que vocês também possam vir guardar a lei. Vocês não vão conseguir. Então vou vos ajudar. Está destruída a lei. Eu vos dou uma outra lei. Só que essa lei que eu vou vos dar com o Espírito Santo. Eles receberam a lei sem o Espírito Santo. O Espírito estava fora. Olha como o Espírito estava em Israel. Sabe como é que o Espírito estava em Israel? Quem sabe? Como o Espírito no meio dos primeiros cristãos, ou dos discípulos de Jesus Cristo. Como é que o Espírito se movia no tempo que Jesus estava na terra, ao lado dos céus? Quem sabe? Era como? Jesus falou isso. Ele disse que o Espírito viria, o mundo não receberia porque não o conhece, mas vós o conheceis. Por quê? Habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo no deserto habitava com o povo, mas não estava no povo. Hã? Era aquela nuvem de dia e à noite a coluna de fogo. Aquele era o Espírito Santo. Por isso, assim como hoje, a palavra é a mesma. A diferença é que o Espírito hoje dentro dos homens e ontem no meio da congregação. Agora veja, quando a nuvem alçava, todos seguiam onde a nuvem ia. Separava, todos paravam. Hoje também é a mesma coisa. E o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Quando o Espírito diz não faz, não faz. Não vai, não vai. Vai, vai. Faz, faz. Ok? E veja que agora essa é a geração privilegiada, bem-aventurada, que seus corpos se tornaram templos do Espírito Santo, morada de Deus no Espírito, que os outros não tiveram esse privilégio. Então, mas ainda assim, glory to God. Mesmo sendo geração de Emanuel, ensinada por Deus, a geração que bebe a água viva que os outros não beberam, a geração da verdadeira adoração que os outros não tiveram, pois eles tiveram a adoração da carne. E agora vocês têm o do Espírito, mas mesmo assim continuam semelhantes àqueles que não tiveram esse privilégio. E Jesus disse assim: bem-aventurados são os vossos olhos, os vossos ouvidos que veem e ouvem, pois muitos, e eram justos, homens santos, se esforçaram para ver e ouvir, não viram e não ouviram. Olha para o privilégio. Esse privilégio a ser desprezado. Privilégio desprezado. Os humanos a brincarem com a verdade, os humanos a profanarem o santuário de Deus, os humanos sem temor de Deus. Deus é um palhaço para eles, Deus é uma brincadeira, Deus é uma história, Deus para a igreja virou como Deus para os judeus de hoje, não os judeus do deserto, que apesar de rebeliões e não sei o que, mas tinham medo, só faltava o temor. Mas essa geração dos judeus nem medo tem. Não, para eles Deus é cultura. E a cultura são factos históricos que estão a ser narradas. Ouviu? Para os judeus, Deus é uma história. A história dos nossos antepassados. Por isso, o Benjamin até dá os nomes das suas guerras, porque é a ascensão do leão, acordos de Abraão. Vocês ouviram falar dos acordos de Abraão? O Trump está muito feliz porque os acordos de Abraão vão ser implementados.
O Benjamin está chateado porque o leão teve que voltar para Israel, não devorou os Amás. É? Só ficou nomes só. Nomes, Benjamin, hum? Ramalala. Nomes, os nomes estão a ser conservados. E eles vivem, ganham dinheiro por causa da história deles, vivem da história deles. É isso que a igreja também se tornou. A igreja se tornou assim, Cristo é a história. Eu fiz uma pergunta ontem, àqueles que estão entre nós, descobri um grupito aí, mas eu vou desfazer esse ninho também. Um ninho que estão a dizer que usar mata-bruxo é idolatria. Estão, e muitos deles são servos. Estão espalhados em várias nações. Amanhã vou falar disso na reunião dos servos. Vou dar autoridade aos líderes, de pastor e para o bispo, para tirar na obra todos que falam desse jeito. Não lhes tiram da igreja, mas da obra não vão ficar. E a obra começa desde o candidato ao obreiro até ao bispo. E agora? Não digo que os membros que têm essa percepção estão livres da nossa fiscalização. Por isso, o pastor, não estou a pregar os pastores, mas vocês também precisam saber o que eu falo nos pastores. É um supervisor também, do lugar onde ele apacenta. Um bom pastor, se ele dá sua vida pelas ovelhas, então não deixará nenhum lobo vir atacar a ovelha. Por isso o pastor é um defensor das ovelhas. Ele está na porta. O pastor desempenha o papel de porteiro e pastor ao mesmo tempo. Ele guarda, ele protege, ele defende como Davi defendia as ovelhas do seu pai. Ele ataca, ele defende, ele ataca. Quando houver necessidade de atacar, ataca. Quando houver necessidade de autodefesa, faz. Estou a me referir àqueles lobos, mesmo não servindo, se eles estiverem a contaminar o rebanho, Paulo disse, nenhuma hora nós os sujeitamos. Esse aí deve ser expulso da igreja. Okay? Se está quietinho e acha que ele não acredita nisso e não está a impedir as pessoas para entrar na porta, deixa ficar, quem sabe. Amanhã ele poderá... Muitos que estão hoje estão convertidos a viverem a doutrina que eu vos ensinei. No passado estavam um pé atrás, um pé à frente, mas hoje depois entenderam por quanto suas mentes foram iluminadas. Então, mas se ele é um contaminador dos pequeninos, essa que a Bíblia chama de profetas velhos, ou então os matadores dos profetas de Jerusalém, tem que ser amaldiçoada Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Então, eu falei ontem, vocês estão a dizer que usar mata-bruxo é idolatria. Quantas vezes vocês usaram e até hoje continuam a usar as coisas da Bíblia, até da Terra Santa? Estão a buscar pedras, estão a buscar areia, estão a buscar não sei o que, fotografias e tudo isso. O Salmo 91. Antônio falou, eu falei na tua cunhada, e funcionou, eu disse, funcionou. Só funcionou porque está aí. Senão, os outros lá, o Salmo 90 não funcionam. Salmo 90 funcionou. Bíblia aberta, na porta para o bruxo não entrar. Hein? Uns até põem chindungo para o bruxo não entrar na porta. Outros põem mexerico, outros põem a Bíblia aberta. Tudo isso. A imagem de Jesus nas casas, para tirar os maus espíritos, que não é nada Jesus. Outros nos petos, roupas. O jogador brasileiro, os cristãos, quando marca gol como o Kaká, ele tira a camisa do jogo, levanta e vira para as câmaras. Lá está escrito, eu sou de Jesus. Ok? As imagens da Igreja Católica nas casas. Eu me lembro naquele tempo lá, quando uma família estava a ser muito açoitada pelos feiticeiros.
era aconselhado a ir buscar uma imagem e os padres não dão essas imagens de graça. Tinha que juntar um dinheiro para ir buscar um boneco para vir pôr em casa e dizer que é para afugentar os maus espíritos. Quais são os maus espíritos que foram afugentados pelo rosto do Jesus que vos deram, da Bíblia, e não sei o quem, e outras coisas, das coisas de Israel? Hum? Aonde isso afugentou diabos, bruxos e demônios? Quando é que isso curou as pessoas? Só trouxe maldição. Agora, se o que vocês estão a viver hoje fosse idolatria, achas que a idolatria espantaria os diabos, os bruxos? Um bruxo poderia apanhar disenteria por causa do mau rosto. Um bruxo poderia perder ar. Um bruxo poderia ficar pálido. Agora mesmo estava a me contar aqui de um senhor que ocasionalmente teria entrado na igreja da estalagem na altura quando eu estava aí. Ouviu a mensagem, foi falar: minha mulher, descobriu uma igreja de um pastor que prega a verdade. Vou te levar lá, mas quando nós formos aí, não olha pelas suas fissuras, tá? E como não? Não olha, ouve só o que ele está a falar. Estava a preparar a mulher para não se escandalizar por causa do meu cabelo. Chegou lá, a mulher gostou, ficou hoje, a mulher é obreira. Olha o testemunho que ele estava a contar. O marido nem ficou, ele disse: você fica mesmo aqui, ó. Depois eu vou me converter também. Outras palavras aí, você nunca vai me trair. Aquela mensagem daquele homem. Não, pode dormir descansado. Tua mulher nunca vai. E aí você fica: eu também estou a vir, calma. Oh, fica mesmo só aí, eu depois vou me converter. E era um homem, grande prostituto. Toda mulher que lhe fitava os olhos ia com ele na cama. Grande adúltero. Então, a mulher lhe deu o mata-bruxo. Disse que para isso aqui é proteção tremenda, que você não pode imaginar. Ele não tira a mulher, nunca falou mal, fala: tu a vi também, você fica mesmo aí tem verdade, eu tô a vi. Continuava com a vida dela a se prostituir e tal, mas desde o dia que lhe deram o mata-bruxo aconteceu um incidente que você não imagina. Então, uma menina lhe deixou, lhe mandou parar, esses que ficam aí na rua, pá, para apanhar boleia, aquelas prostitutas aí. Então, quando ele subiu no carro, a menina começou a lhe mostrar o corpo, a se mexer nos seios, não sei o quê, puxou a saia para cima para mostrar as pernas. E o senhor, como era um fornigador também, já é, disse: não se preocupa, eu conheço um bom lugar aí, e é barato, não vamos gastar muito dinheiro, vou te levar lá hoje mesmo. A menina disse: não, estou disponível, pode me levar. Mas quando olhou para o peito, ele, não ela, olhou para o mata-bruxo, disse que o senhor mata-bruxo lhe acendeu os olhos, lhe fez. O senhor parou o carro, ficou chateado, abriu, mandou, vai embora, desaparece. Ah, porque nada, não sei. Já ouvimos essa história também de um homem que foi se prostituir num quarto aí. Foi minha mulher. É terrível esse senhor. Pediu desculpa, perdão, nunca mais. Olha, o que aconteceu é assim, 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 assim. Disse: nunca mais se prostituiu, nunca. Não foi na igreja, com o mata-bruxo dele, disse que já não quer saber. Ouviu? Esses que têm mata-bruxo, quero saber mesmo lá, só que ninguém vai assumir, né? Esses que ainda estão a se fornicar e tal, ou os que bebem. Eu acho que antes de pecarem, eles tiram. Eles tiram, põe na pasta. Eu duvido que alguém que está com mata-bruxo vá se prostituir. Duvido. Então, nós ouvimos a história do rapaz, o primo dele ligou: olha, estás aguentando o serviço? Epá, estou aqui, primo. Preciso dormir aqui e tal, porque já está tarde. Disse: não, vai lá, vão te entregar a chave. Sei lá, no sobrinho ou como é. Afinal, o bandido estava lá com a mulher, com uma moça. E não falou no primo.
Então, ele entrou com a menina e tal, no quarto. Quando olhou para a parede, lá estava o seu mata-bruxo. Olha, mandou a menina se levantar, meteram as roupas, tá ligado? Primo, tô embora. Como assim? Não, não, tô aí. Tem uma fotografia aqui na tua parede. Vou te falar mesmo, eu tô com uma menina aqui, não consegui mesmo. Olhei para ele, esse senhor tá me ameaçando. Quem é esse senhor que está aí? Não, esse é meu pastor. Ei, esse senhor me ameaçou. Amém. Então, a idolatria. A idolatria é pecado. A prostituição é pecado. Porventura, o outro pecado impediria o outro pecado não acontecer? Se um pecado chama outro pecado. O idólatra está cheio de outros pecados, como a papavareza, mentiras, adultérios, prostituição, roubo, assassinatos ou mortes. Tudo isso. Um pecado chama outro pecado. Esses não entenderam ainda. Gostaríamos que ouvíssemos isto lá de fora. Aos de fora, sim. Eles ainda não viram nada. Mas o que vocês estão a ver e ouvir só tem que ser coração como o de Israel, para ainda estar endurecido. Então, como é que pessoas que são de fora, até príncipes do povo, já descobriram? Hein? Uns estão a usar o decreto, assim como a minha fotografia, discretamente, para não terem problemas com a sociedade e tal. Os chamados Nicodemos que vão à noite para falar com Jesus. Ou então os sacerdotes que criam em Jesus, mas tinham medo de confessar publicamente porque eles amavam mais a glória dos homens do que a de Deus. Que diria disso? Não. É pena que, quando você vê um grupo está a viver isso, vai a fundo, vais encontrar o promotor. Sempre tem um. Nunca existiram dois guias. Sempre tem um guia. Dois guias não. A única vez que vai existir dois guias é na grande tribulação. Que vai ter duas oliveiras a guiar, a comandarem na terra. E acabou. Até no mundo físico, assim. Não pode ter dois presidentes. Sempre tem um que influencia os outros. E esse um que influencia os outros é um agente de Satanás. Este conhece as profundezas de Satanás. A missão é matar as pessoas. É desviar, desencaminhar o rebanho. E o rebanho nécio seguirão este que é inteligente ou sábio, segundo o diabo, para a morte. Porque é uma missão, um trabalho. Porventura não foi assim que aconteceu quando os agentes do secreto do serviço estavam lá em atividade? Não que não estão, mas agora ficaram improdutivos, ficaram imóveis, ficaram sem ação. Mas antes eles se movimentavam no que fica como abelhas. Não faziam isso. Eles são tão inteligentes, nunca falavam abertamente, mas sempre procuravam vítimas em off. E o número ia crescer. Depois criavam um grupo já. E esse grupo se conheciam. E ele nunca dá cara no tocante às murmurações ou à rebelião. Sempre está atrás de uma vítima. Ontem eu ouvi uma história daquele rapaz aí que ficava a controlar as redes sociais da igreja. Tudo que é novidade, ele estava lá para comentar e não sei quem. Aquele rapaz aí do que era da reforma. E ontem eu perguntei para ele, eu disse, onde anda aquele rapaz? E um dos amigos, ex-amigo,
ou ex-companheiro. Eu também fui companheiro dele na IURD. Já estive com ele assim como obreiro, trabalhar juntos. Então, mas estou a falar alguém que agora está conosco. Eu perguntei, onde anda o fulano? Olha o que ele me disse. Disse assim, olha, o fulano se arrependeu porque ele compreendeu, entendeu depois que eles estavam a lhe usar. Ele está a dizer, não, estava a me usar, ele tem a verdade, não vale a pena. Por que que os tais que eu defendia nunca falaram? Ele falava os nomes dele, mas eles nunca se pronunciaram contra ele. Só agora que ele entendeu, rapaz. E ele que se fazia de vivo, do homem corajoso. Os tais que ele defendia, eu tenho a certeza em off, falavam tudo, olha, essa aqui, cozido essa. Mas nunca nos programas da televisão, rádio, então nas redes sociais, dar mais ou menos com o nome fulano assim. Não, ele deu com. Não, esses aqui, afinal de contas, me usaram. Não, esses são falsos. É assim. Ouviu o que eu falei? Sempre esses são pessoas que têm uma agenda, que conhecem as profundezas de Satanás. Então, eles conseguem manipular os nécios, os idiotas, os tolos, os meninos. Por isso, Paulo disse que os meninos, eles correm atrás dos ventos, são levados pelos ventos de doutrinas. Por causa da sua idade espiritual, os ventos das doutrinas conseguem eles arrastar. E quando é que são arrastados? São enganados. Acreditar na mentira. Por causa da idade deles, espiritual. Mas os adultos não. Já ninguém consegue lhe enganar. O adulto é aquele que experimentou. O menino é aquele que ouviu. O menino ouviu falar, mas o adulto ouviu e viveu, experimentou. Então, não é fácil você vir enganar alguém que experimentou. Não é fácil. É dizer, veja só, por exemplo, sempre falei no debate, né? No debate onde estava lá, aquele ex-deputado que achava que era muito inteligente e tal, que discutia as leis, a sabedoria. Então, ele levava livros, inclusive nos debates. Estavam a falar num debate a respeito da independência, as negociações, acordos, lavoro e não sei o quê. E ele a defender o regime. Tinha lá um da oposição mais velho, também já morreu, que estava lá, nos acordos de Alvor. Ele a falar, no Alvor, os três movimentos, e porque não sei o quê, e lá estava não sei o cutil não sei quem, o português cutil não sei quem, o major não sei o capitão não sei quem, porque não sei o quê. O mais velho falou, para com isso, rapaz. Você te contaram, eu estive lá dessa história que você está contando. Eu estive lá. E agora? Eu vou acreditar naquele que estava ou vou acreditar em você que te contaram? Foste ler um livro. Então, o mais velho é alguém que tem experiência, já viveu. E quando alguém vem para tentar manipular ele, ele vai te falar: você está a vir me falar, você está a vir com letras? Eu tenho experiência do que você está a falar. Eu vivi isso, eu vivo, eu sei, eu vi. Mas o menino não. O menino só ouviu falar. Como nós cantávamos naquele tempo aí. Tenho ouvido só falar do teu poder. Então preste atenção. Por isso há necessidade de crescerem espiritualmente. Para não serem manipulados pelos manipuladores. Estes são chamados os lobos devoradores. Que entram no meio do rebanho e eles arrastam. Paulo fala até inclusive de mulheres nécias. E estas mulheres nécias carregadas de pecado são arrastadas para a perdição, seguindo as dissoluções desses pecadores. Os chamados, os que estão na porta, não entram e não deixam os outros entrar. Então, Jesus Cristo, como está escrito no livro de João 15, é a videira. E cada crente é um ramo. E o Pai Celestial é o lavrador.
Ok? Tu crês em Jesus, então já és um ramo. Mas como é que é? Tu amas a Jesus, então você é um ramo frutífero. Tu só crês e não amas, és um ramo infrutífero. Saibam disso. E toda vara que não dá fruto será tirada. E toda vara que der fruto será limpada, para que dê mais fruto. Ouviu? Limpada para que dê mais fruto. E o fruto do ramo frutífero, ele aumenta. É abundante. Por isso, Jesus disse, um deu 30, outro deu 60 e outro deu... Olha o crescimento dos frutos na vida daqueles que não somente crê, mas também fazem a vontade de Deus. Mas vais ver que os bilhões dos cristãos no mundo, eles creem. Nenhum cristão não crê em Jesus. Todos creem. Se até os não cristãos creem em Jesus, se até os demônios. Mas estou a falar os cristãos que creem e ainda fazem serviços a Jesus. Culto a Jesus. Adoração a Jesus. Mas esses bilhões não fazem a vontade de Jesus. Mas por quê? Porque eles ouvem e não vivem. Então são ramos infrutíferos. Não vão permanecer como ramos. Vão ser cortados. Esse corte é a morte. Porque quando o ramo for cortado, vai ser lançado no sol. E vai secar. Depois vai vir o quê? Os lenhadores. E a lenha vai para onde? Para o fogo. E esse fogo é o fogo do inferno. Mas se eu... O que me faz eu estar na videira é a fé. Como um ramo conectado, anexado na videira. Porque eu creio. Mas o que faz com que eu tenha vida é a obediência à palavra. Porque se eu creio e não obedeço, a seiva, a vida da videira não passa em mim. Dá ricochete. Mas se eu amo a palavra, guardo a palavra, faço a vontade de Deus, então a seiva, vocês conhecem a seiva? Aquele líquido que circula na árvore, vai até nas folhas, em todas as partes. É a vida, é que dá vida, seiva bruta. Hein? A seiva não passa naquele ramo. E o ramo vai fazer o quê? Vai, mesmo estando na árvore, mas seca. Não é assim que acontece. E quando o lavrador, o dono, vier, vai ter aqui todos os ramos que estão minguados. A árvore tem vida, mas o ramo está todo o quê? Por quê? Porque não está a receber vida. Está na árvore, mas porém o ramo nunca dá fruto. Os outros frutos, todos os outros ramos estão cheios de frutos. Mas esse ramo aqui não. Está a ocupar inutilmente o espaço. Eu tenho que cortá-la. E quando ele for cortada, depois germina lá um novo ramo. Foi substituído. Ok? E o lavrador, o pai, é isso que ele faz. Não basta nós crermos em Jesus. Pois Tiago disse que até os demônios também creem. Os demônios creem em Deus. Estou a falar de Deus Jesus para a igreja hoje. Mas ainda assim, diz Tiago, continuam a estremecer. A cometer todo tipo de barbaridades. Matar, roubar e destruir. Mas creem em Deus. Mas, diz Jesus Cristo, deu um conselho. Antes do conselho, diz assim, diz aqueles que estavam, que lhe seguiam e que permaneceram e se tornaram discípulos dele e começaram a aprender a verdade. E a verdade lhes libertou. Diz assim, vós
já estás limpos pela palavra que vos tenho falado. Viu? Vós quais? Os seus discípulos. Essa palavra foi dirigida àqueles que criam e o amavam. Vais encontrar que ele voltou a repetir essas palavras e disse que todos vocês estão limpos, menos um. Falava aos 12, menos um. Porque os 11 discípulos criam em Jesus e amavam Jesus. Só que o tempo ainda não tinha chegado para o Espírito ser derramado. Estava a esperar a redenção. Ok? Veja que também Judas ouvia. Então veja só, estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Será que a palavra não foi falada a Judas? Foi. Por que Judas não estava limpo? Porque Judas não amava Jesus. Judas odiava Jesus. Judas nem estava nem ali. Judas é isso que eu acabei de falar, que no mundo tudo, nem tudo que aparece ser é. E nem tudo que não aparece ser não é. Quem olhava para Judas era o mais dinâmico, o mais interativo. Quem olhava para Judas era o homem mais esforçado. Se no tocante à fé é Pedro, mas no trabalho é Judas. Estava sempre aí, a servir. Não em vão que lhe deram a sacola das ofertas. É ele que ia comprar a comida. Ouviu? É ele que colocava a logística em ordem para Jesus e os seus companheiros. É ele. Mas a mesma palavra que era falada aos 11 era falada também ao Judas. Só que Judas não estava limpo. E já falei por quê. Então, não basta crer e ouvir a palavra. Sim, tem que crer, tem que ouvir e tem que guardar. E assim você vai dar frutos. E porque você deu frutos, o Pai Celestial, ele vai te limpar para que você dê mais frutos. Amém. É preciso estar no Senhor e é preciso o Senhor também estar em você. Ouviu? Os que creem estão no Senhor, mas o Senhor não está neles. Estou convosco e estarei em vós. Estamos nele e ele em nós. E nós individualmente. E nele individualmente. A minha fé não é nossa. E a presença dele em mim, não em nós. É nós é por fora. Em mim é por dentro. Ok? E agora? Olha o benefício de Jesus estar em você e você nele. É ser limpado. Aliás, é dar fruto, número 1. Depois, ser limpado, número 2. Para que dê mais fruto. As pessoas não entenderam porque que pedem muito e não recebem nada a Deus. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, ouviu? Vós em mim e eu em vós. Olha a bênção, a promessa que foi dada para eles. Pedireis tudo que quiserdes e vos será feito. Entenderam por que os crentes pedem muito e não recebem? É por causa disso. Eles estão nele e ele não está neles.
E ele está a dizer: não vos conheço. Pedis e nada recebeis, porque pedis mal. Vossos pecados me impedem eu vos abençoar. Mas agora, nós nele e ele em nós, tudo, preste atenção, tudo, mas é tudo, segundo a vontade dele. Já expliquei também isso. Para você não se enganar, o menino quando ouvir tudo, não vai sair daqui, já vai pedir que, como eu, já vai pedir uma frota de caminhões. Eu quero ter uma frota de caminhões, já vai pedir um Obama. Ele está a dizer que é tudo, sim, mas aí vê o que eu vim para vos explicar tudo. E vem aí o pregador do coaching, ele te manda já para pedir tudo. Está aqui, é Jesus que falou, pede tudo. E ele vai te dar. Mas não te esquece, esse Jesus que falou que tudo que pedires, depois de você estar em mim, e eu em vós. Ou então, vós estando em mim, as minhas palavras em vós. A palavra dele é ele mesmo. E tudo que pedir vos será feito. O pregador tolo, o idiota, o analfabeto, o pecador, está a ensinar para as pessoas pedirem até coisas do pecado, pedirem ao mundo, pedirem não sei quem. Ensina as pessoas para buscarem, para serem milionários. Não, ele falou tudo. Ok? Mas veja que este que falou isso também disse que se nós pedirmos alguma coisa ao Pai, segundo a sua vontade, se não duvidarmos, vamos ter isso. Por que que Jesus colocou a sua vontade? É vontade de Deus que você casa? É. E é vontade de Deus que casas agora? Vontade de Deus que você casa aí. Ele é cru e nu. Não tira, não mente. Todos devem casar. Mas agora, o tempo, a pessoa, não depende de você, depende dele. Por isso aí vem a segunda vontade dele. Sendo um pai que te quer ver bem, ele sabe qual é o tempo que ele deve te dar o que você está pedindo. Ele sabe qual é o que te faz bem, que te faria bem e te faria mal. O que te faria mal, mesmo sendo lícito, você pedir, ele não te dá. Porque sabe que isso não vai te vivificar, não vai te edificar, vai te destruir. A bênção dele não destrói. Por isso, se a bênção dele se só abençoa e faz bem, e enriquece, então ele não vai te dar uma bênção que vai te fazer mal. Então, você está aqui. Tudo que pedires, a Deus ele vai te dar. Pede pedra então. Se Deus vai te dar pedra. Pai, me dá uma pedra para comer. Não. Eu quero comer uma serpente. Manda só uma serpente à minha frente para eu lhe comer. Um escorpião. Não. Porque ele sabe que isso tem veneno. Vai te matar. Como é que eu vou te dar veneno para você comer? Como eu vou te dar pedra para você engolir? Ele vai te dar pão. Porque o pão vai te fazer bem. Vai te dar ovo, porque o ovo vai te fazer bem. Vai te dar peixe, porque o peixe vai te fazer bem. E se o tempo não é de pão, não vai te dar pão, vai te dar maná no lugar do pão. Ok? E vai te dizer, esse é tempo da maná. Come o maná e depois o pão virá. Ok? Ah, mas eu quero pão. Não tens pão agora. Porque eu estou a te preparar com maná, ok? Hi. Tanzânia. A mulher de Tanzânia já foi. Será que já chegou no... Ah, eu acho que não. Partiu hoje. Deve estar em Addis Abeba. Ouviste? Segundo a sua vontade. Aí então nós somos sábios, prudentes, conhecendo essa verdade. Então vamos andar nela.
O tempo e o modo é dele. Porque eu quero agora. Mas Deus está a falar, isso eu vou dar, mas não é agora. E não pense que eu preciso ouvir a voz dele. Não, não é agora. Eu peço, espero. Se quanto eu pedir não receber, eu já sei que o tempo não foi aquele, ou não é esse. Então eu continuarei a esperar. E serei surpreendido. Estão a entender? Mas que uma coisa eu sei: se eu estiver nele e ele em mim, tudo o que eu pedir, ele vai me conceder, sim, segundo a sua vontade. E na sua vontade tem também o tempo e o modo como ele vai me conceder isso. E eu tenho que se sujeitar à sua vontade e não à minha. Seja feita a tua vontade, ó Deus, e não a minha. E acabou. Porque eu sou um lúcido, eu sou um prudente, eu tenho um culto racional. Eu não sou irracional, não. Não sou um idiota, não sou tolo. Eu sou um prudente, eu tenho olhos para ver. Eu tenho conhecimento do reino, da verdade. Mas uma coisa, estar nele e ele não estar em você, ele não te conhece. Ah, mas eu estou em ti. Mas eu não estou em você. Você está em mim. E eu tinha que estar em ti. Ai, por que você não estás em mim? Eu não estou em ti porque você não quer que eu esteja em ti. Achas que eu sou um pecador como você? Achas que eu sou um imundo como você? Eu não habito em ramos imundos. A minha vida jamais entrará em templos poluídos. Ah, mas todos pecaram. Sim, por isso todos são chamados para a purificação. Por que que o Espírito Santo, antes de entrar, tem que vir, primeiro tem que passar o sangue? Por quê? Por que que antes da pessoa entrar no santuário, tem que ter sangue? Antigamente, antes do sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos, e que eles faziam isso só uma vez por ano, uma vez, da expiação dos pecados. Hã? Antes de entrar, ele sacrificava um animal lá fora e com o sangue desse animal entrava com ele no Santo dos Santos. Não é no Santo, no Santo não. No Santo não precisava entrar com sangue. Todos os dias eles entravam aí, de manhã e à noite. Mas lá, no oráculo, no Santíssimo Lugar, uma vez só por ano. E tinha que entrar com sangue. Ai do sumo sacerdote que entrasse sem sangue. Não sairia de lá vivo. E aquele sangue que o sumo sacerdote levava é o sangue de Jesus, que representava o sangue de Jesus. E o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano no Santo dos Santos e todos os cristãos que foram purificados, lavados, remidos, santificados, comprados, libertos, salvos, ou com todos os termos falaríamos, pelo sangue de Jesus. E eles têm o sangue que eles purificou e têm acesso naquele lugar. E aquele lugar, quando é que o homem entra naquele lugar? O crente. Toda vez que você entra na presença de Deus, estás no Santo dos Santos. Entrar na presença do quê? Quando você vai orar, quando você adora, quando você está a meditar. Ouviu? Quando você vai para a igreja, você foi no Santo dos Santos. Não é só na igreja, em qualquer lugar. Por isso chama-se na presença de Deus, no trono da graça. No Santo dos Santos representava o trono de Deus. Por isso tinha aquela arca, a tampa que estava em cima da arca e dois querubins. Aquela tampa representava o trono de Deus. E veja que a tampa estava em cima e a arca embaixo. A arca representava o filho que estava embaixo e o trono em cima.
o Filho que se fez homem. Por isso que é madeira. Ok? Estão a entender? Agora as pessoas não foram santificados, nem comprados, nem libertos, purificados do pecado, querem entrar no santuário. Não é possível. Paulo disse isso. Todos com ousadia, pelo sangue de Jesus e com o sangue de Jesus, podemos entrar nesse santuário, no lugar secreto de Deus. Aleluia. Para te adorar, oh Rei Jesus, meu prazer é te louvar. Eita, me cuidare, meu prazer está, aleluia, nos atos do Senhor. Meu prazer viver na casa de Deus. Alguém disse, prega mais, homem. Prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, Espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei do Rei e Senhor. Te entregamos o nosso viver para te adorar, oh Rei do Rei. Nós amamos Jesus, prazer é te louvar, prazer é estar aqui nos atos do Senhor. O prazer é viver na casa de Deus, onde flua. Viu? Todos, somente com sangue, se pode entrar no Santo dos Santos para adorar o Rei, aleluia. Sem sangue é impossível. E eles querem levar fogo estranho no santuário, querem ir sem sangue no santuário, hã? E não têm saído lá vivo, não. Não que eles entram. No espiritual ninguém entra. Naquele que era físico, em pecado você entrava. A única diferença é que ele te matava. Aqui eles não entram. Estão a se enganar que estão a adorar a Deus. E o mundo aplaudir, aplaudir, aplaudir. As enchentes aplaudir Satanás. Satanás é ser adorado na música gospel. Por causa do Elias, o diabo até exaltou uma mulher aqui em Angola. E todos estão a dizer, nunca tivemos uma mulher, uma cantora que mexeu com o mundo todo. Eles não sabem que a prenda que Satanás vos deu para vocês descansarem na idolatria e adorar a Nani. Chama-se quê? É mesmo esse nome, né? Não gostaria de falar dela, mas quando eu estou pregando sou eu. Ok? Se você me perguntar, o que tu dizes dela? Você não vê que ele tem agora novos comportamentos? Não deram conta? Aquelas outras antes andaram de Tsuna Baby a cantar, não sei o quê. Esse já se atavia bem, porque sabe que a verdade foi pregada na terra. Esse já não cobra. Sabe que eu já falei dessas coisas. Viu como é que o diabo ele conhece bem um homem? Bem falou Jesus de Nazaré. Arrete Satanás para trás de mim. Tu não compreendes as coisas de Deus, mas tu entendes melhor os homens. E ele vos entendeu, seus pecadores. Por isso, ele está a vos dizer, eu não cobro todo mundo aplaudir. Se vestir prudentemente, ou então, como é que é? Prudentemente não.
Essa palavra é dor da cabeça. Com pudor. Tudo isso é imitação dos frutos do Espírito. É tudo mentira. É pior do que espinheiro. Não caia nesse engano. Serpente não pode gerar peixe. Quem gera peixe é o peixe. Serpente gera serpente. Seus desvarios são conhecidos mais tarde. Eu vos dou 400 quilômetros, 4 milhas. Nada vai ficar escondido. Depois de 4 dias que Lázaro morreu, naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. E foi ele quem apareceu. Depois de 4 dias que Lázaro morreu, naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. E não vai além a medicina, ele vai além a medicina. Quando ele estende suas mãos, não se irão. Não se tem a vida, ele ainda tem a solução. Foi ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Amém? Glória a Deus. Então, eles clamam, 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 clamam e Deus não lhes atende. Até na morte. Quando entrarem em agonia até na morte, vão invocar: Senhor Jesus, salva a minha alma. Jesus vai responder: apartai-te de mim, sua pecadora, seu pecador. Tu que praticas a iniquidade, pois nunca te conheci. Mas o justo, tudo o que pedires em oração crendo, se não duvidares em seus corações, segundo a vontade de Deus, Ele vai vos conceder. Tudo que eu pedi no passado, não me deu naquele tempo, mas hoje eu tenho, ou vai me dando. Eu clamava no deserto: ó Senhor, me dá almas. Até já vos contei essa experiência aí, que mudou, virou história. Eu imitava a oração do que eu uma vez ouvi. Já falei de um homem que orava: me dá almas, senão me mata. Me dá almas, senão pode me matar, ó Deus. Eu também repetia: mata-me, ó Deus, se não me deres almas. Me dá almas, ó Deus, me dá almas. Ou então a oração profética: pede-me, eu te darei as nações por herança e os confins da terra por possessão hereditária. E eu dizia ao Senhor: lembra-te, tu me prometeste, peça-me, e eu estou a te pedir: me dá as nações, me dá as nações, me dá as nações, ó Deus, me dá as nações por herança e os confins da terra, ó meu Pai, por possessão hereditária. Há um vídeo que eu faço isso, que não foi uma demonstração só, que eu estava a fazer demonstração, que ele me mandou registrar tudo naquele momento, em 2009, e um dos registros é esse. Fui lá orar no lugar, eu fazia essa oração. Me das, não está mesmo assim? Me das nações por herança. Ah, Senhor, tu me prometeste. Esse último dia, toda vez que eu falar algo que tem registro, vou vos mandar ser fotografia, ser vídeo. Vou falar registro. Põe aí, aqui não posso, né? Põe aí. Ouviu, Cosminha? Fique bem atento. Sabe, ligaram-me hoje de uma Coca-Cola. Meu amigo
E também meu tio da infância. Não é tio da infância, amigo. E também tio. Da mesma tribo comigo. Estava a falar da minha mãe, não. Nós Bakongo, a mãe é tribo. A tribo é da mãe. Da minha tribo. E ele me falou, tem um rapaz, eu não conheço, mas ele casou com uma filha do Caete, do meu irmão, primo. Disse, o Cota, quando esteve aqui entre nós, lhe chamaram de maluco e outros lhe acusaram que estava a preparar um exército. E agora? E agora? Não sou eu que estou a falar. O rapaz. Eu falei, como? E quem não? Você conhece? Disse, não. Assim, eu vi aquele miúdo, meu mãe, na aldeia. Chamaram-no de maluco. Acusaram-no de vir preparar um exército para atacar o regime angolano. Está a ver o serviço secreto lá dos municípios, províncias? São tão boelos. Mais ou menos, um outro boelo vai lhe falar. O homem está a preparar exército. Leva a sério. Lá na mata tem lá um exército. Se eles falar Savimbi, apareceu aí. Vamos levar a sério. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Se ele falar, olha, Savimbi apareceu aí na mata. Está lá escondido. Vamos mesmo lá os tropas, vamos mandar ir lá espias para saber, para ver Savimbi. Eles foram lá me espiar. Mandaram 2 homens. Já morreram esses 2 homens. Eles vão dizer, como é que ele sabe? Oh, eu sei tudo. Foram lá, ficaram escondidos lá nas matas. Se vestiram de camponeses. Com as katanas. Me esperetaram. Eu estava de joelho. Eu passava o dia de joelho, passava a noite de joelho. E vieram dar informação. Encontramos o homem, mas lhe encontramos de joelho e lhe deixamos de joelho. Aquele que clama, ele responde. Aquele que confessa, ele perdoa todos nossos pecados. Ele perdoa todas nossas transgressões. Ele perdoa, não importa quem és tu, Senhor, Ele te limpa. Yahweh, não importa quem és tu, Yahweh, o sangue tem poder. Não importa quem és tu, Ele te salva. Não importa quem és tu, Jesus é filho. Oh, não importa quem és tu, o sangue tem poder. Não importa quem és tu, Ele te salva. Não importa quem és tu, o sangue tem poder. Oh, não importa quem és tu, Ele te salva. Não importa quem és tu, a madre já morreu. Não importa quem és tu, a madre já morreu. Não importa quem és tu, até a madre. Não importa quem és tu, destruir a Babilônia. Não importa quem és tu, o homem de uma cocola. Não importa quem és tu, o reino do diabo está despedaçado. Yahweh, o sangue tem poder. Não importa quem és tu, Ele te limpa. Não importa quem és tu, está gostoso. Não importa quem és tu, Yahweh, o sangue tem poder.
importa quem és tu, Senhor, Ele te salva. Não importa quem és tu, Ele te cura. Não importa quem és tu, Senhor, sangue tem por ti. Amém. É incrível. Ele me disse, mas eu estive sempre contigo. Eu disse, sim, tu acreditaste em mim. E eu lhe falei, lembra-te que eu te falei que o mundo todo vai se prostrar diante de mim. Lembra-te que eu te falei, esse camarada vou lhe expulsar do poder. Lembra-te que eu te falei que as nações virão para Angola para adorar o rei. E ele falou, me lembro como hoje. Ele me disse assim, eu estou a falar a todos. Eu ouvi coisas, sou eu, que hoje estão a acontecer. Então ele falou, te falou? Me falou. É incrível. Essa é a minha coisa também de falar a toda pessoa. Eu sou mesmo assim. Eu não quero saber se você é menino, então estou te falando mesmo coisas pesadas. Eu tinha um motorista que me dava boleia. Quando o carro estragava, depois que desci do monte, para me levar para a rádio. Então, como me levou a primeira vez, e eu fiz agora, não é cumprir contrato, né, mas falei, olha, eu vou sempre te precisar. Disse, não tem problema, pastor. Só que naquilo eu lhe falava. Eu fazia o programa, ele ficava lá à minha espera. Depois me levava, né? E eu lhe falei da minha vida. Quem era eu. Lhe falei coisas muito profundas. Fugiu. Ele falou, não. Esse homem é assim. Quando está amarrado. Estava a levar essa pessoa assim. Não. E quando eu estava na rádio, ele ficava a abrir a rádio lá fora, ouvia o programa. Ela abanava a cabeça e dizia, pastor, tu és terrível. Tu a ver, tu a lhe ligar. Não vou poder vir aí, mas vou te mandar o número de alguém. Pode ligar para ele. Ele também faz esse trabalho. Onde eu vi que ele estava a fugir, não disse que não, hoje estou ocupado, não, doravante já não precisa mais. Esse número vai te ajudar agora. É meu sobrinho. Será que o carro estragou? Ele devia me falar, pronto, amém. Liguei para o número que ele me deu. Também lhe falei, é aquele até que me perguntou, né? Ele parece que já ouviu do tio. Mas aquele já é um rapaz jovem. O outro é mais velho. O mais velho fugiu. Disse, não, se vão me matar. Levar esse indivíduo e vão te assassinar muito cedo. Não. Sacrificou embora. Não sacrificou porque não fizeram nada também, né? Ele achava isso. Mandou sobrinho. Eu creio que ele falou, pá, só que a pessoa que eu vou te mandar é assim, as coisas que ele fala, acerta. Assim ele disse, não, é com o tio. Eu quero lá saber mais. Então ele começou a me fazer perguntas. Eu sabia que o tio já tinha lhe falado, ou o amigo, sei lá, tio. E eu dizia, vou te falar mesmo, eu sou assim. Agora, esse senhor se cruzou com um pastor. Um pastor da STN, não vou falar o nome dele. Falou, olha, aquele homem me falou coisas muito perigosas. Hoje estamos a ver muitas das coisas que ele me falou. Você lhe conhece? Eu que lhe levava. Eu era o motorista dele. Como? Eu disse, eu tive que fugir. Eu falei nesse rapaz, traz ele na igreja, tá? Essência és tu,
Olha o que ele falou. Ele disse assim: "Ah, então eu levava mesmo esse homem mesmo. Ele já sentou no meu carro." Tipo sonho. "Ah, já esteve mesmo aí no meu carro mesmo." Esencia és tu, esencia és tu, Jesus. Quando a essência és tu, Senhor, a essência és tu, hermosura de valor. Ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu. Cada fôlego meu, mas que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção, o que quer de mim. Oh, mais profundo busca, Senhor, além do que os olhos podem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência de adoração, e a essência és tu, a essência és tu, és tu. Oh, quando a essência és tu, Senhor, a essência és tu, Jesus. Quando a essência és tu, a essência és tu, és tu. Terminamos a exortação. Sei que está doce, mas pronto. Vamos passar para outra fase da nossa reunião. Ministrando curas. Já ministrei a palavra, ministrei o louvor. Então, fique bem atento aí, porque você já vai começar a receber as bênçãos do alto. E tem muita gente também, não esperaram mais. Tamanha unção que se move entre nós. O que vocês acham? Olha, eu não vi o vosso comentário, estava a adorar. Aleluia. Sei que tem muitos comentários aí. Jesus. Todos que estão doentes aqui no Zoom, põe a mão no lugar de enfermidade. Dario, tem já curados aqui, viu? Lá a fé é muito grande, mas aqui se eu perguntar quem foi curado, nada, eles estão à minha espera. Apesar que aqui tem mais gente curada do que qualquer lugar, né? Que já andam embora curados, um ou outro. Mas esses uns estão à espera. E a mandar mensagem. No TikTok já começaram a acontecer aí. Aleluia. O mundo está espantado. Mas como é que esse homem fica deitado e a curar as pessoas? Quem te disse que a cura tem a ver com ficar de pé ou curado ou sentado? Unção, ela é permanente. Pá. Não são gotículas, não. É brutal. Amém? Teu irmão entrou, olha, vida. Fez bem de entrar. O veneno não resistiu. O veneno da incredulidade. Coloca a mão. Ontem uma mulher me enviou mensagem a falar noite inteira do México como é possível. Ele só diz amém. Está deitado, assopra esse todo o poder.
É mesmo normal? É? Vocês estão a ver essa mensagem, né? Isso mesmo eu estava a falar, afinal tem alguém que falou isso. Ainda não tinha lido a mensagem do Dario. Quando eu falei, diz a ele, Dário, a unção não depende se é para ficar deitado, se é para ficar de pé. A unção é permanente. Aleluia. De pé, deitado, a andar, a comer, a dormir. É? Você que está doente, coloca a mão no lugar de enfermidade. Aqui no Zoom. Aí vou ler. Porque o meu nome será exaltado em todas as nações. Mas eu vou entregar a glória ao dono da glória. Aleluia, porque ele tinha me dito, eu vou te exaltar sobre as nações. E ele me apareceu e ele me disse, pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por possessão. Ele disse, sabe o que eu falei? Senhor, me dá as almas das nações, não quero o ouro e a prata das nações. Ele disse, eu te dou as almas. Essa é a igreja que vai... Alguém me perguntou, será que não vai existir outras igrejas na terra? Não vai. Todas as outras igrejas serão falsas. Amém. Estava a ver o vídeo com quem que o Ronaldo mandou agora. Na estalagem eu a falar desse que eu acabei de falar aqui. E eu a dizer, vocês todos estão a ver o vídeo aí. Eu vou te exaltar sobre todas as nações. Pede-me, eu te darei as nações por herança. E os confins da terra por possessão hereditária. Amém. Ronaldo, é muito forte, pá. E o homem está se ouvindo ele próprio. Tá me cuidando muito. Ontem também meti o recado para usar ADP. Isaura tá aí. Isabel tem os tamborões vazios. Coloca a mão no lugar da enfermidade. Quando tirares a mão, as doenças vão fugir. Tira a mão. Já era. Já recebeste. Oh, aleluia. Um homem da ADP ligou para um amigo dele, que é um pastor, disse assim: isso está despedaçado. Está um caos entre nós aqui. A profecia do homem nos atingiu. Ele disse que aquilo que é falso vai desaparecer. E é notório a ruína entre nós. Ele falou, esse homem é muito forte. Olha aí, José. Eu creio que também ele é pastor. Disse, esse homem é terrível. Estamos despedaçados. As suas palavras nos perseguiram, nos atingiram. Hã? Olha, ainda bem que foram registradas. Grande falência. O próprio que está a dizer, estamos despedaçados. As palavras que o homem falou são visíveis entre nós. Então, estás doente? Já estás curado. Você que está a fazer um pedido a Deus, toca só no ecrã do teu telefone. Até vai sentir fogo, vai sentir energia, vai se sentir esticão, vai sentir power. E se não sentir, creia somente. Vai acontecer como você determinar.
A cura você recebeu. Talvez você entrou agora, até a cura também vai ser assim. Oh, recebam. Em nome de Jesus. Tocam. Amém. Está consumado. Manda o teu testemunho, você que está no Zoom. Pai, em nome de Jesus Cristo. Começa a destruir os demônios. Começa a libertar casamentos. Tem uma mulher que me disse que o marido dele está preso na madrinha. E eu arrebento essas alianças do inferno que prenderam esse homem. No nome de Jesus Cristo. Estás aí? Diga amém. É você mesmo que eu estou a orar. Oh, receba a libertação do teu casamento. Você que vai viajar, receba a viagem abençoada, a cobertura. Você que está a ser perseguido pelos feiticeiros, sai demônio, bruxaria. Você que está doente, receba a cura. E ele enviou sua palavra, e sua palavra os curou. Receba a cura. Seja livre, seja restaurado, seja abençoado, seja santificado, seja transformado. Emprego, abra a tua porta. Viagem, negócio, prosperidade, promoção. Teus filhos sejam libertos e cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. Digam amém. Digam aleluia. Digam amém. Digam amém. Cadê estão onde? Os libertos. Manda o teu testemunho agora. Agora vamos lançar as redes na África.